Conselhos sobre regime alimentar. Capítulo 1. Razões para a reforma. Para a glória de Deus. A vida é-nos concedida apenas como um empréstimo, e a indagação de cada um devia ser: como poderei investir os meus talentos com melhor proveito? Como poderei fazer o máximo para a glória de Deus e o benefício de meus semelhantes? Pois a vida só tem valor se usada para a conquista desses objetivos. Nosso primeiro dever para com Deus e nossos semelhantes é o do desenvolvimento próprio. Cada faculdade com que o Criador nos dotou deve ser cultivada ao máximo grau da perfeição, a fim de podermos fazer a maior porção de bem de que formos capazes. Logo, é bem empregado o tempo que se usa no estabelecer e preservar a saúde física e mental. Não podemos permitir que definhe ou invalide qualquer função do corpo ou da mente. É indubitável que, ao fazermos isto, sofreremos as consequências. Escolha de vida ou morte. Todo homem tem, em grande medida, a oportunidade de fazer de si mesmo aquilo que escolher ser. As bênçãos desta vida, bem como do estado imortal, estão ao seu alcance. Ele pode edificar um caráter de sólido valor, ganhando força a cada passo. Pode avançar diariamente em conhecimento e sabedoria, cônscio de novas luzes ao progredir, acrescentando virtude à virtude, graça à graça. Suas faculdades melhorarão com o uso. Quanto mais sabedoria alcança, maior será sua capacidade de conquista. Sua inteligência, conhecimento e virtude desenvolver-se-ão assim com maior força e mais perfeita simetria. Por outro lado, pode ele permitir que suas faculdades se embotem por falta de uso, ou se pervertam por maus hábitos, por falta de domínio próprio ou de resistência moral. O curso de sua vida então se inclina para baixo. Ele se torna desobediente à lei de Deus e às leis da saúde. O apetite conquista-o, a inclinação o conduz. Torna-se-lhe mais fácil permitir que os poderes do mal, sempre ativos, o arrastem do que lutar contra eles, indo avante. Seguem-se dissipação, enfermidade e morte. Esta é a história de muitas vidas que podiam ter sido úteis à causa de Deus e à humanidade. A busca da perfeição. Deus deseja que alcancemos a norma de perfeição que o dom de Cristo nos tornou possível. Ele nos convida a fazer nossa escolha do direito, para nos ligarmos com os instrumentos celestes, adotarmos princípios que hão de restaurar em nós a imagem divina. Na palavra escrita e no grande livro da natureza, ele revelou os princípios da vida. É nossa obra obter conhecimento destes princípios e, pela obediência, cooperar com ele na restauração da saúde do corpo, bem como da alma. O organismo vivo é propriedade de Deus. A ele pertence pela criação e pela redenção. E pelo mau uso de qualquer de nossas faculdades, roubamos a Deus da honra que lhe é devida. Uma questão de obediência. A obrigação que temos de nos apresentar a Deus limpos, puros, saudáveis, não é compreendida. A falta de cuidado pela maquinaria viva é um insulto ao Criador. Há regras divinamente indicadas que, se observadas, livrariam os seres humanos de enfermidades e morte prematura. Uma das razões por que não desfrutamos mais das bênçãos do Senhor é que não acatamos a luz que Ele se tem comprazido em nos dar com referência às leis da vida e da saúde. Deus tanto é autor das leis físicas quanto o é da lei moral. Sua lei está escrita com o seu próprio dedo em cada nervo, em cada músculo e em cada faculdade que confiou ao homem. O Criador do homem organizou a maquinaria viva de nosso corpo. Cada função é maravilhosa e sabiamente arranjada. E Deus se comprometeu a manter esta maquinaria humana em saudável ação, desde que o instrumento humano obedeça às suas leis e coopere com ele. Cada lei governadora da máquina humana deve ser considerada tão divina na origem, caráter e importância como a palavra de Deus. Cada ação descuidada e desatenta, qualquer abuso em relação ao maravilhoso mecanismo do Senhor, com desrespeito às suas peculiares leis na habitação humana, é uma violação da lei de Deus. Podemos contemplar e admirar a obra de Deus no mundo natural, mas a habitação humana é o mais maravilhoso.
Tão verdadeiramente é pecado violar as leis de nosso ser, como é o quebrantar os 10 mandamentos. Num e outro caso, a transgressão às leis de Deus. Os que transgridem a lei de Deus em seu organismo físico estarão inclinados a violar a lei de Deus proferida no Sinai. Nosso Salvador advertiu seus discípulos de que precisamente antes de sua segunda vinda existiria uma situação muito semelhante à que precedeu o dilúvio. O comer e beber seria levado ao excesso e o mundo se entregaria ao prazer. Esse estado de coisas existe presentemente. O mundo está em grande medida entregue à satisfação do apetite, e a disposição de seguir os costumes do mundo nos tornará cativos de hábitos pervertidos. Hábitos que nos farão cada vez mais semelhantes aos condenados habitantes de Sodoma. Tenho-me admirado de que os habitantes da terra não tenham sido destruídos como o povo de Sodoma e Gomorra. Vejo razão suficiente para o presente estado de degeneração e mortalidade no mundo. Cegas paixões controlam a razão, e toda consideração superior é, em muitos casos, sacrificada à luxúria. Manter o corpo em condições saudáveis, a fim de que todas as partes da maquinaria viva possam agir harmoniosamente, tal deve ser a preocupação de nossa vida. Os filhos de Deus não podem glorificá-lo com um corpo enfermo ou a mente amesquinhada. Os que condescendem com qualquer espécie de intemperança, seja no comer, seja no beber, desgastam suas energias físicas e enfraquecem as faculdades morais. Uma vez que as leis da natureza são leis de Deus, é claro dever nosso dar a essas leis a mais cuidadosa atenção. Devemos estudar seus reclamos em relação ao nosso próprio corpo, ajustando-nos a eles. A ignorância nessas coisas é pecado. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versos 15, 19 e 20. Nosso corpo é adquirida propriedade de Cristo, e não devemos sentir-nos em liberdade de fazer com ele o que nos apraz. Os homens têm procedido assim, têm tratado o seu corpo como se suas leis não previssem penalidade. Por meio do pervertido apetite, seus órgãos e faculdades têm se tornado debilitados, enfermos e inutilizados. E esses resultados que Satanás tem acarretado por suas próprias especiosas tentações, ele usa para escarnecer de Deus. Ele apresenta diante de Deus o corpo humano que Cristo adquiriu como sua propriedade, e que deformada representação de seu Criador é o homem. Porque pecou contra o corpo e corrompeu seus caminhos, Deus é desonrado. Quando homens e mulheres são verdadeiramente convertidos, conscienciosamente consideram as leis da vida que Deus estabeleceu em seu ser, buscando assim evitar debilidade física, mental e moral. A obediência a essas leis deve ser feita matéria de dever pessoal. Nós mesmos havemos de sofrer os danos da lei violada. Temos de responder perante Deus por nossos hábitos e práticas. Portanto, o que nos importa perguntar não é: que diz o mundo? Mas, como eu, que me declaro cristão, trato a habitação que Deus me deu? Trabalharei para o meu mais alto bem temporal e espiritual, guardando o meu corpo como um templo para a habitação do Espírito Santo? Ou sacrificar-me-ei eu mesmo às práticas e ideias do mundo? Penalidade pela ignorância. Deus criou leis que governam nossa constituição, e essas leis que ele pôs em nosso ser são divinas, e para cada transgressão está fixada uma penalidade, que cedo ou tarde será executada. A maioria das enfermidades que a família humana tem padecido e continua padecendo tem sua origem na ignorância das próprias leis orgânicas. Eles parecem indiferentes no que respeita à saúde e trabalham com perseverança para se fazerem em pedaços, e quando alquebrados e debilitados no corpo e na mente, vão em busca do médico e enchem-se de drogas até morrer. Nem sempre é ignorância. Pessoas há que, quando estão falando sobre o assunto de saúde, muitas vezes dizem: sabemos muito mais do que praticamos.
não compreendem que são responsáveis por cada raio de luz recebido com respeito ao seu bem-estar físico, sendo cada um de seus atos franqueado à inspeção de Deus. A vida física não deve ser tratada com indiferentismo. Cada órgão, cada fibra do ser devem ser religiosamente guardados de práticas danosas. Responsabilidade pela luz. No tempo em que a luz da reforma da saúde despontou em nós, e desde então tivemos a diária indagação, estou praticando a verdadeira temperança em todas as coisas? É o meu regime de modo a colocar-me na posição em que eu possa realizar a maior soma de bem? Se não podemos responder afirmativamente a essas perguntas, permanecemos em condenação diante de Deus, pois Ele nos fará inteiramente responsáveis pela luz que tem derramado em nosso caminho. Deus revela o tempo de ignorância, mas tão logo a luz brilhe sobre nós, de nós requer mudança nos hábitos destruidores da saúde e que nos relacionemos devidamente com as leis físicas. A saúde é um tesouro. É de todas as posses temporais a mais preciosa. Riqueza, cultura e honra são adquiridas ao elevado preço da perda do vigor da saúde. Nada disso pode assegurar felicidade, se falta saúde. Terrível pecado é o abuso da saúde que Deus nos deu. Tais abusos debilitam nossa vida, tornando-nos perdedores, mesmo que ganhemos por esse meio qualquer soma de educação. Deus liberalmente proveu sustento e felicidade de todas as suas criaturas. Se suas leis nunca fossem violadas, se todos agissem em harmonia com a vontade divina, saúde, paz e felicidade seriam o resultado em vez de miséria e males contínuos. Uma cuidadosa conformidade com as leis que Deus implantou em nosso ser assegurarão saúde e não haverá debilidade na constituição. Uma oferta sem mancha. No antigo cerimonial judaico era requerido que cada sacrifício fosse sem mancha. No texto é-nos dito que apresentamos o nosso corpo a Deus em sacrifício vivo, santo e aceitável, que é o nosso culto racional. Nós somos a obra-prima de Deus. O salmista, meditando sobre a maravilhosa obra de Deus na estrutura humana, exclamou: "De um modo terrível e maravilhoso fui formado." Muitos há que são educados em ciência e estão familiarizados com a teoria da verdade e não compreendem as leis que governam o seu próprio ser. Deus nos deu faculdades e talentos e é nosso dever, como seus filhos e filhas, deles fazer o melhor uso. Se debilitamos essas faculdades da mente e do corpo em virtude de hábitos errôneos ou tolerância para com apetite pervertido, ser-nos-á impossível honrar a Deus como é nosso dever. Deus exige que o corpo lhe seja oferecido como sacrifício vivo, não morto ou agonizante. As ofertas dos antigos hebreus deviam ser sem mancha. Seria aceitável a Deus um sacrifício humano cheio de enfermidades e corrupção? Ele nos diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e requer de nós que cuidemos deste templo, a fim de que seja habitação apropriada para o seu Espírito. O apóstolo Paulo nos fez esta admoestação: "Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus." Todos devem ser muito cuidadosos em manter o corpo nas melhores condições de saúde, a fim de poderem prestar a Deus o melhor serviço, cumprindo o seu dever na família e na sociedade. Uma piedosa oferta. Deve-se obter conhecimento quanto ao comer, beber e vestir-se, de maneira que seja preservada a saúde. A enfermidade é motivada pela violação das leis da saúde. É o resultado da transgressão das leis da natureza. Nosso primeiro dever, dever pertinente a Deus, a nós mesmos e ao nosso próximo, é a obediência às leis de Deus, as quais incluem as leis da saúde. Se adoecemos, sobrecarregamos nossos amigos e nos incapacitamos a nós mesmos para o cumprimento de nossos deveres para com a família e o próximo. E quando a morte prematura segue-se em resultado da violação da lei natural, acarretamos tristeza e sofrimento aos outros. Privamos nossos vizinhos do serviço que lhes devíamos prestar em vida. Roubamos nossas famílias do conforto e auxílio que lhes devíamos. E roubamos a Deus do serviço que Ele reclama de nós para a divulgação de sua glória. Não somos assim, no pior sentido, transgressores da lei de Deus?
Mas Deus é todo piedoso, gracioso e compassivo, e quando vem à luz aos que têm prejudicado a saúde por pecaminosas condescendências e sentindo-se convencidos de pecado,